assentados. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que vai falar da instituição dos diáconos. Vamos expor o texto para os irmãos, como foi feito já a prece ao Senhor, que possamos ser iluminados, que o Senhor traga luz ao nosso coração, em nome de Jesus. Santo irmão, santa irmã, veja o que diz aí Atos capítulo 6. O tema da reflexão vai ser o que não aparece, mas é visto. Diácono é aquele que não aparece, mas é visto. O livro de Atos dos Apóstolos, ele trabalha a proposta de Lucas, que é apresentar para os primeiros leitores, os leitores primários, como a igreja sai de um local tão simples e atinge em tão pouco tempo a capital do império, que é Roma. É inegável a ação sobrenatural de Deus na condução da sua igreja, a despeito de termos boas mentes ali no meio dos apóstolos, mas é inegável a ação sobrenatural de Deus dirigindo sua igreja. Tanto é que o livro nos apresenta o derramar do Espírito sobre a igreja no dia de Pentecostes. E naquele dia, 3.000 pessoas são agregadas à fé cristã, que outrora só estava com 120 pessoas, aquele núcleo mais próximo de Jesus. Dias depois, momentos depois, 2.000 pessoas a mais se reúnem. Lucas, em poucos capítulos, apresenta que havia já 5.000 homens seguindo a igreja, a fé cristã. A título ainda só de apresentação, para entrarmos no texto, Jerusalém, diz os estudiosos naquela época, tinha cerca de 15 a 25 mil pessoas. Ora, se você levar em consideração que 5.000 pessoas já estavam seguindo a igreja, o Nazareno, o caminho, como era conhecido o cristianismo, antes de ter esse nome. Ora, se estão 5.000 homens e colocar mulheres e crianças, então mais da metade da população de Jerusalém naquela época já se declarava seguidora do caminho, do Nazareno, dos discípulos de Cristo. Por isso que nós encontramos logo Lucas dizendo assim, registro que os sacerdotes diziam: vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. É porque em tão pouco tempo, pela ação de Deus, a igreja cresceu. E ela cresce, e essa é a dinâmica, quando a igreja prega a palavra, não a palavra pelo viés acadêmico, que esse é o nosso perigo, porque podemos apresentá-la pelo viés acadêmico perfeito, mas sem luz no coração, sem espiritualidade, sem vida. A igreja tem que entender que não é apenas ser portadora de uma mensagem correta, mas ela tem que se comportar de acordo com o que ela anuncia. Veja, o texto nos apresenta Lucas escrevendo sobre a instituição dos diáconos. Olha, nesse texto temos 4 situações. Um problema. Além do problema, os apóstolos apresentam a solução. A solução apresentada, ela é recebida com agrado. E depois vamos ver a consequência dessa solução sendo aplicada no dia a dia. Veja qual é o problema. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Observe, eis aqui o problema. Solução. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A solução foi apresentada. Olha como foi recebida a solução. Verso de número 4. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes
Orando lhe impuseram as mãos. Olha a consequência da solução para aquela igreja, naquela época. Cresceu ainda mais a palavra do Senhor. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu vou começar de trás para a frente o texto aqui, para afirmar de início que aqui eu vejo a instituição dos diáconos. Não porque aparece o termo diácono, diaconia, mas por causa de um movimento que só era feito no Velho Testamento para reis, sacerdotes e profetas, que era a imposição de mãos, para alguém assumir um ofício, um cargo. Então, por causa deste movimento aqui, dá uma olhadinha, por favor, no verso 6. Depois que eles foram eleitos pela comunidade, lhes impuseram as mãos, no sentido de ofício. É nesse sentido, é com essa base, nesse texto, que a minha argumentação vai apresentar a vocês que aqui nós não estamos apenas separando pessoas para fazer um socorro a um problema na igreja, mas aqui estes estão agora separados para um ofício. E observe que este ofício agora vai fazer parte de toda a história da igreja até os dias de hoje. Eu posso dizer, olhando para vocês, olho no olho, que são os ofícios que nós encontramos na igreja. É presbíteros e diáconos. Dos presbíteros temos aquele que é o que ensina, o docente, que é o pastor. Mas ambos são oficiais, com um detalhe. Os presbíteros, dentre eles, pastores e presbíteros, são membros de concílios da nossa denominação. Os diáconos sempre para a vida comunitária, para a vida da comunidade. Meus irmãos, vamos expor o texto então. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Olha na tua Bíblia aí, veja que é pela primeira vez que aparece a palavra discípulos. Lucas diverge de Paulo aqui. Paulo sempre apresenta como os santos. Lembra que o reverendo, quando foi fazer a oração aqui, antes de fazer a oração e a leitura, o reverendo José Gomes disse: meus irmãos, aos santos. Ele segue essa figura, santos, aos santos irmãos presentes. Essa saudação, essa identificação é mais encontrada nas cartas paulinas. Mas Lucas, ele usa o tempo todo e chama todos os seguidores de Jesus de discípulos. E ora, ele continua aquela mesma ideia daqueles que estavam se aproximando de Jesus, que era chamado de os discípulos. Ora, santo irmão, observe que o texto nos diz que multiplicando-se os números dos discípulos. Lembra que há pouco tempo eu falei que num momento curto de história, saíram de 120 para 3.000 pessoas, para depois 5.000 pessoas, por multiplicar-se o número dos discípulos. Olho no olho, gente boa, gente amiga, eu não posso encarar esse texto fora da cosmovisão judaica. Aqui tudo acontece em torno de Jerusalém. Esse texto não tem nada a ver com os samaritanos, que ainda irão entrar nessa igreja bendita do Senhor, muito menos dos gentios, que aparece depois do capítulo 10 de Atos. Aqui tudo está acontecendo na praça de Jerusalém. Tudo está acontecendo na cidade de Jerusalém. E nessa cidade, entre 15 a 25 mil pessoas naquela época, havia judeus distintos de judeus. Uns eram judeus raiz, que nasceu ali, que falava aramaico ou hebraico. Outros eram da região do Império, que falava o grego. Por isso que aparece helenistas aí. Helenistas não no sentido de ser gregos, mas sim judeus que não estavam, que não viviam, que não tinham residência, que não tinham a geografia cultural e política de Jerusalém. Por isso que houve esse choque, olho no olho, de confronto de ideias culturais diferentes, onde havia judeus de Jerusalém e judeus oriundos da cultura helênica, da influência helênica. Qual a consequência disso? As viúvas daqueles judeus que não eram da região, do mitrier, da cultura judaica, estavam sendo esquecidas. Quero crer que não era por maldade, quero crer. Porque o texto não me dá autorização para dizer tal coisa. Eu posso ver pelo texto que por causa do crescimento e por falta da assistência, do dinheiro para cuidar de todos, estas estavam sendo esquecidas. Mas eu não posso também deixar de dizer para vocês que pode ser, mas eu não creio que seja esse o momento de instigarmos tal pensamento.
Dá uma olhadinha, por favor. Então, nessa comunidade, desses discípulos de Jesus, mais de 10.000 pessoas, haviam viúvas que não eram de Jerusalém. Eram judias que não eram de Jerusalém. Por isso, nos diz o texto, que eles murmuravam. E aqui está, meu querido, sabe o que é murmurar? É provocar comentário que gera o pecado, que gera divisão, que gera cisma, rasga a unidade. Eu posso dizer para vocês, olho no olho, sem medo de abrir minha boca, aqui foi o primeiro grande perigo de haver divisão da igreja. Faltou pouco. Lucas está nos registrando que faltou pouco para a igreja não se dividir. E diz o texto aqui para nós, santo irmão, santa irmã, que eles estavam aqui, sendo esquecidos, e havia murmuração. Ei, isso é partidário, isso é partidarismo. Que é isso? Não foram com minha cara? É porque são pessoas que não têm a mesma expressão de harmonização de fala, de costume. Óbvio que, sendo aqui do Rio Grande do Norte e para Paraíba, já temos, olha, somos estados vizinhos, já temos linguagem diferente, sotaque diferente, hábito culinário diferente. Imagine de uma região um pouco mais distante. Imagine se formos agora juntar a possibilidade de termos uma congregação que juntasse 2 estados de nação, de língua brasileira, portuguesa, mas de extremos grandes. Suponhamos a ideia dos 2 Rio Grandes, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Que diferença da linguagem, tchê. A gente ia chamar, se fosse de Mossoró, diz assim, ei, bichinho, vem para cá. Ele, bichinho o quê? Bichinho a gente chama de menino lá em Mossoró. E aí eles chamam de piá. Imagine aqui, só numa expressão apenas a título de apresentação, de argumentação. Se entre nós, de uma mesma língua, de uma mesma constituição, de um mesmo retrato cultural, temos expressões diferentes, hábitos diferentes, cultura diferente, jeito de falar diferente, imagine então ali. Isso pode causar atrito, isso pode causar desconforto. É neste contexto que estava tendo a murmuração. E toda vez, olho no olho, que murmuramos, podemos estar provocando cisma na igreja. E todo cisma na igreja é pecado. Todo cisma. Pois o Senhor nos ensinou, por meio do Evangelho, que o Espírito do Senhor não é de divisão. Olha o que diz o texto. Os apóstolos estavam agora assim dizendo, que situação estamos envolvidos. E é interessante, porque haviam viúvas deles, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Este foi o problema. Se não enfrentarmos o problema, ele vai crescer e vai ter dificuldades maiores. Liderança não pode deixar o problema sem ser enfrentado. Pode ser pequeno no começo, mas pode agigantar-se. E os apóstolos, com sabedoria, viram e enfrentaram o problema. Eu sei que o texto nos apresenta em poucas linhas já tudo, mas demorou dias, porque veio um diagnóstico que o problema já estava se repetindo de forma diariamente estava sendo esquecida aquelas mulheres. Imagine, a ponto de chegar aos ouvidos daquela comunidade, da liderança. Então, se nós não enfrentarmos os problemas, meu querido, como liderança, nós teremos dificuldades maiores. É melhor perder um dedo da mão do que perder toda a mão gangrenada. E é muito melhor chegar antes das taxas diabéticas estarem crescendo e termos toda a cautela. Apenas a título de ilustração para argumentar que nós não podemos deixar de lado o problema. Está claro aqui. Qual a atitude que vamos tomar? Que se vire, nós somos maioria. Deixa esses hebreus de cultura meia boca, de formação e influência helenística grega para lá. Eles não são 100% igual a nós. Muitas vezes nós encontramos o número de majoritários dizerem isso. Nós somos maioria, estou nem aí com a minoria. Levanto minhas mãos para chamar mais a atenção de vocês. Na igreja de Deus, mesmo que você seja maioria, o amor de Cristo nos eleva e nos leva a apoiar a minoria, seja qual for a situação. Aquele que não se escandaliza com determinadas coisas, por causa daqueles que se escandalizam,
amem e abra mão da sua força, para que aquele que se escandalize não seja escandalizado. Por causa de Cristo, os fortes se tornam fracos, para que os fracos se tornem fortes, em nome de Jesus. Temos que ter essa ideia. E os apóstolos, eles estão o tempo todo formando tal situação. Veja então a solução. Diz o texto assim: então os 12, primeira coisa, é a primeira vez também que aparece aqui, os 12. Lembra de Judas, que traiu Jesus pela moeda, depois se enforcou, depois teve a substituição dele, e o número 12 é composto, os 12, não é mais Pedro e os 11, os 12, colegiado apostólico, está completamente organizado, formado. Alguns dizem, não, os apóstolos foram precipitados, correram e já colocaram Matias no lugar de Judas, era para ser o apóstolo Paulo. Nada disso, está claro que os 12 aqui era Matias com os 11, e todos agora são incorporados, são chamados de os 12. Dá uma olhadinha, por favor, meus irmãos. Então, os 12, o que eu acho bonito é convocaram a comunidade. Gente boa, gente amiga, não havia lugar público nem privado para caber toda a comunidade. O máximo, talvez, o pórtico de Salomão, que cabia ali 500 a 1.500 pessoas. Não havia um lugar público nem privado. Meus irmãos, vamos ter uma reunião e nós precisamos de toda a comunidade presbiteriana reunida em um só lugar. Em 2014, aqui em Natal, tivemos que reunir sediar a reunião geral da nossa igreja, que só de representantes eram 1.600 pessoas. No culto de abertura tínhamos 4.000 pessoas. Me diga, qual o local de culto presbiteriano que teríamos condição de reunir 4 a 5.000 pessoas? Não tínhamos. Fomos para um local público, sim, na época foi o centro de convenções. Trazendo essa informação, essa ideia, indo para o texto, não havia lugar. Como é que eles convocaram a comunidade? Primeiro, não havia um lugar amplo para tal coisa. Eles se reuniam de casa em casa. Era de casa em casa. Vocês imaginem a logística de manter essa igreja crescente, unida e formando e cuidando das suas necessidades. Eles convocaram a comunidade, não sei para onde, porque o texto não fala. Historicamente, nós não sabemos como foi isso, mas a comunidade é reunida. Eles convocam a comunidade e dá uma olhadinha. E disseram, gente amiga, antes de eu comentar. Se eu tenho admiração pelos apóstolos ao ler os textos sagrados, imagine aqueles irmãos que estavam ali, face a face, com os apóstolos. Olha, ali está João, aquele que pegou o pão do mestre e deu. Ali está Pedro, olha quem está ali, Mateus. Vocês imaginem a importância deles ali. Então era fácil da comunidade atender a convocação. Diz o texto, eles, após reunir a comunidade, disse, não é razoável, diz o texto, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha que lição importantíssima. Eu tenho que entender que eu tenho uma missão para fazer, e eu não posso deixar de cumprir essa missão para cumprir uma outra que está aparecendo, mesmo que seja emergente e urgente. Essa é a ideia. Aquilo que não compete a mim, como é que eu vou agora abraçar? Porque eu posso fazer aquela que me compete e fazer de forma errada, de forma incompleta, de forma insoldada. Como eles estão dizendo aqui, são assim, meus irmãos, nós não temos, nós liderança, nós apóstolos, estou falando dos apóstolos, cheios de Deus, do Espírito Santo, de dons, de expressões espetaculares, estão dizendo, nós não temos condição de fazer tal coisa. Que seriedade, que lucidez! Porque muitas vezes nós, no afã de querer resolver a situação da igreja, deixamos de cumprir o mínimo necessário para que as coisas andem em ordem e, ao abaixar um pouco essa guarda para socorrer aquela, fazemos os dois lados sofrerem. Eu vejo muita sabedoria, personalidade e qualidade aqui nessa expressão. Nós não podemos deixar. Eu sei da importância da palavra, da prioridade da palavra. Sim, essa é a função nossa. Porém, meus irmãos, esse problema, se nós formos agora aferir, cuidar, visitar, ouvir, fazer uma chamada auditoria para saber o sofrimento desse povo, dessas viúvas, quanto iremos dedicar de energia?
meus irmãos, já é um bom passo para nós resolver um problema quando sabemos que não temos condição de resolver. Vou repetir, já é um grande passo para nós que temos que resolver um problema e sabemos que não temos condição de resolver, já é um grande passo. E quando a gente tem essa atitude, nós com certeza já vamos dizer assim, preciso de ajuda. Aqui eles estão dizendo, olha, nós não iremos fazer tal coisa, porque se formos fazer isso, iremos prejudicar o serviço que estamos a dedicar-se. Dá uma olhadinha, por favor. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A solução é fantástica. Mas, irmãos, olha, eles não disseram assim, vocês sabem que nós somos apóstolos, andamos com Jesus. Vamos pensar nessa perspectiva? Imagine a autoridade apostólica. Quem iria, naquele contexto, questionar se um dos apóstolos, ou os 12, chegasse e apresentasse 7 nomes? Eram homens de oração, eram homens que estavam no seu telescópio, no seu radar, observando a comunidade. Era muito fácil para eles, talvez, era assim, olha, está aqui, depois de orarmos, jejuarmos, ficarmos horas e horas e horas e horas, orando, Deus falou conosco, e disse, separe Beltrano, Cicrano. Quem iria questionar? Mas eles não usaram essa figura da transcendência, da metafísica. Eles disseram, meus irmãos, o problema está na comunidade, e a solução está na comunidade. Por isso que eles falaram, olha o que eles disseram aí. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Não sei por que 7. Alguns, de forma cabalística, chegam a dizer, porque 7 é o número da perfeição, segundo a questão judaica. Eu não ando por essa maionese. 7 aqui não tem nada a ver de forma cabalística, de forma sagrada, de número da sorte. Porque senão, toda vez sairia o número 7 na Mega Sena, com certeza. Não é superstição, não sei porquê. Agora, se você quiser enveredar por alguma explicação, vai explicar, você vai ficar na maionese, vai patinar. E vai ver que não tem nada a ver. 7 foi o número. Qual o extrato lógico que eles chegaram a essa conclusão? Não sabemos. Mas escolhei 7 homens. E interessante que eles colocam para a comunidade que escolham 7 pessoas para a solução. Eu, particularmente, se eu tivesse lá dizer, meus irmãos, 7 é pouco demais para um grupo de pessoas que estão sendo esquecidas. Não poderia ser melhor uns 15, 20, não. Mas 7, não sei porquê. Eu não sei porquê. Diz assim, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. A questão de esses critérios aqui é, observem todos. Observem todos. E começou a haver a peneira. Fulano, Beltrano, Cicrano. E eles reforçam, olha o verso 4, por favor. Eles reforçam o verso 4, diz assim, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles reforçam. Só que a palavra ministério aí é diaconia. A palavra ministério no grego é diaconia. E só que o ofício diaconal ainda não está sendo oficializado, mas eles usam a expressão ministério, a palavra no grego, ministério é diaconia. E a palavra diaconia aparece 3 vezes no texto. A primeira está no verso 1, dá uma olhadinha, por favor. Quando eles falam assim, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A palavra distribuição tem a raiz de diaconia, de serviço. Observe também, por favor, no verso 3, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, os quais encarregaremos deste serviço, desta diaconia. Então, fica claro que servir ao Senhor é sermos um coração voltado ao ter o caráter que ele diz, de boa reputação, cheio do Espírito. Santo irmão, observe que ele diz assim, nós nos consagraremos, nós dedicaremos, nós não abriremos mão disso aqui. Eles reforçam. Chegou o edital, chegou o anúncio. Como é que a comunidade irá receber isso? Aí eu queria que fossem os apóstolos, porque cá para nós. Eles falaram assim, levanta e anda, lembra? Eu tenho
Não tenho certeza que não tem um texto, né? Possivelmente, a possibilidade daquele paralítico que foi curado na Porta Formosa estava aí na comunidade. Quase certeza, se ele tivesse vivo. E tantos outros que foram curados. Estavam lá dizendo, rapaz, eu tenho certeza, se Pedro, só a presença de Pedro chegasse e dizer, meus irmãos, olhe, vai ser dessa maneira. Quem iria questionar? Mas não. Eles deixaram para a comunidade resolver a situação e disseram assim, passe para eles. Verso de número 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Também não sei se tinha urna eletrônica, se era auditável ou não, não sei. Não sei qual foi a forma, a economia, a logística criada, mas que eles elegeram. Não se colocaram pau pequeno, pau grande, folha verde, folha seca, não sei. Eles elegeram. E aqui é a expressão mais democrática, mais bela que eu encontro na igreja que está crescendo. Aqui está o germinar do que seria uma igreja. E sabemos como é a igreja hoje, porque aqui eles apresentaram que a comunidade, ela levanta os seus líderes, a sua direção. Já imaginou se viesse da sede, da diretoria nacional, quem seriam os pastores, os presbíteros? Não, quem vai agora é o irmão lá de Santa Catarina, lá de Laje de Santa Catarina. A gente estava esperando o irmão de Laje do Rio Grande do Norte, veio lá de Santa Catarina. Meu Deus, que loucura é essa? O irmão de Santa Catarina de Laje estaria aqui de paletó e gravata, com pullover e tudo, pensando que aqui estaria frio no período de 4 graus abaixo de zero dele lá. E aqui, não, aqui muitas vezes dá vontade assim, meus irmãos, sem paletó e sem gravata. Mas somos nós que escolhemos, elegemos aqueles que, ao observar e a conviver conosco, serão os oficiais que vão tomar conta da igreja. Amém. Por isso que devemos entender que estes devem viver a comunidade, devem viver o nosso dia a dia. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade, e elegeram. Aí vem quem foram eleitos. Detalhe, gente boa. Todos os eleitos, os 7 eleitos, todos os 7 eleitos foram judeus helênicos. Judeus que eram do grupo que estava sofrendo discriminação. Que sabedoria daqueles irmãos. Eles disseram assim, ninguém conhece melhor a minha cultura do que aqueles que pertencem à minha cultura. Ninguém entende os nossos problemas como nordestinos do que os próprios nordestinos. Podem observar, estudarem, ver o nosso sotaque, nosso jeito, estamos ali comendo buchada, sarapatel, dependendo da região, é picado. Chega em outro lugar, é a parmegiana, ou pizza, em outros lugares do nosso país, mas ninguém entende melhor os nossos problemas do que os próprios nordestinos. Certa vez eu estava num congresso, e era um dos preletores, e um colega disse, o que você está fazendo aqui? Era no sul do país. Eu disse, eu vim atualizar vocês do sotaque nordestino. E muitas vezes, entre nós, de uma mesma nação, só porque somos de uma região mais simples, menos economicamente forte, pujante, somos olhados, atravessados, assim, pode sair alguma coisa lá do Rio Grande do Norte? Nós não estamos longe de sermos um dos estados mais pobres da federação. Mas mesmo assim, podemos ajudar em muito os nossos problemas dos nossos patrícios, das nossas regiões. Eu vejo muita inteligência, muita sabedoria, muito direcionado de Deus aqui. Porque escolheram 7, e todos os nomes são de judeus helênicos. Olha aí, vamos lá para os nomes deles. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Próclo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Só sabemos do que aconteceu com 2 aqui, de Estevão e Filipe, que aparece no capítulo 8 e capítulo 10. Os outros nós não sabemos de nada, nem na história primitiva, nem nos pais da igreja, nada. Significa, santo irmão, que talvez você seja escolhido para ser oficial da igreja, e seu nome só apareça na ata de eleição, e você estará cuidando da casa do Senhor, fazendo melhor, e não será lembrado fora dessa igreja. Mas o Senhor jamais esquecerá de você. Talvez você só seja levantado por Deus para ser diácono aqui, e seu nome nunca vai sair no jornal Brasil Presbiteriano.
mas jamais deixará de ser pautado nas misericórdias do Senhor diariamente. Se você está procurando fama e destaque, não é o melhor lugar, o oficialato da igreja. Aqui é lugar de servir. É interessante, tem um nome aqui, olha o último nome, Nicolau, prosélito de Antioquia. Ele era grego, ele não era judeu nem de segunda geração. Ele era um prosélito, um gentil, que se converteu à fé judaica de Israel e agora trocou de lado e agora segue o Messias, que é Jesus. Esse rapaz aqui dou por vista. Será que ele é confiável? Antes ele era gentil, se converte ao judaísmo. É prosélito, é aquele que não tem uma segurança que se ele vai continuar fiel na fé. A conversão é obra de Deus. Os seus eleitos comerão da mesa do Senhor para sempre, quando vier à mesa dele. Louvado seja o Senhor. Observe aqui, alguns chegam a dizer que esse Nicolau aparece lá em Apocalipse com os que são dos Nicolaitas, que é repreendido. Deus queira que não. Nós não temos muito como aferir tal coisa. E eu sou daqueles que não acredito que esse Nicolau se desviou de tal maneira que criou a seita dos Nicolaitas. Eu não vejo isso. Quero crer, porque ele faz parte do início do colegiado dos 7 diáconos. Observe aqui. O verso seguinte nos diz que os apóstolos não estavam presentes. Porque eles eram assim, apresentaram-nos perante os apóstolos. Quer dizer, os apóstolos não estavam ali no ato, estavam em algum canto. Apresentaram estes aos apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Sabe, a igreja escolhe os seus. Haverá sempre alguns que têm que dizer assim: meus irmãos, reconhecemos que houve tudo certo. Só vai haver, e aqui é importante dizer para vocês, olho no olho, nenhum dos apóstolos puseram suas mãos para ordenar outros apóstolos. Não há. Esse ato, esse gesto aqui também mostra que os apóstolos não tiveram a imposição de mãos para fazerem outros apóstolos, darem autoridade e empossarem outros apóstolos, mas para presbíteros e diáconos. Isso aqui cai por terra toda a possibilidade de continuidade apostólica, de sucessão apostólica. E hoje, quando somos exortados e ensinados pela palavra de Deus, aqueles irmãos que serão eleitos presbíteros e diáconos na nossa igreja de Pirangi receberão sim a imposição das mãos como reconhecimento que os irmãos, além de serem separados, escolhidos pela igreja, são reconhecidos idôneos pela Igreja Presbiteriana do Brasil para ser oficial dessa amada igreja. Amém. E lhe impuseram as mãos. Aqui nós encontramos abertamente a figura da autoridade apostólica. Nós não encontraremos mais nenhuma outra imposição fora para presbítero e diácono. Isso é para ofício. Meus irmãos, surge a pergunta: e por que, se o problema era entre as viúvas, por que não disseram os apóstolos assim: meus irmãos, sabe o que é bom? Vamos separar mulheres, 7 mulheres para cuidar do problema da mesa, porque elas entendem um pouco melhor. Não era uma questão só de resolver um problema, era uma questão de organizar a igreja. E as mulheres servem muito bem ao Senhor, mas veja que não foi colocado sobre ela a imposição de mãos. É nessa perspectiva que todo o Novo Testamento coloca a igreja. Mas as irmãs servem e cuidam e zelam a igreja muito mais, muitas vezes em alguns lugares, mais do que os oficiais dessa igreja. Mas eu não encontro base para impor as mãos, porque o início da igreja não me dá essa estrutura para afirmar. Mas as irmãs têm liberdade de cuidar, e muitas vezes, eu lhe digo e repito, cuida muitas vezes, muito mais do que os próprios oficiais da igreja. Benditas as irmãs, e sejam sempre bem-vindas na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Amém. Resultado, qual o efeito prático disso aqui? 3 coisas Lucas apresenta. Crescia a palavra de Deus. Ora, peraí, por favor, não estou entendendo. Já havia sociedade bíblica daquela época? Já havia imprensa?
Por que está dizendo crescia a palavra de Deus? É porque a palavra de Deus está ligada à pregação. Crescia aqueles que ouviam a palavra e aceitavam a palavra. Não é a ideia que crescia a palavra de Deus, é que ainda mais a igreja estava pregando e novas pessoas estavam aderindo à igreja por causa da organização. Olho no olho. Muitas vezes você tem coração, mas não tem organização. Coração sem organização é tragédia, meu querido. Coração, boa vontade, sem organização. Estou diante de alguns contadores. É falência. É vida curta de empresa. Tem coração, tem motivação, tem empreendimento. Mas se não tiver organização, direção, é fadado ao fracasso. Que tenhamos coração, motivação e organização em nome de Jesus. Isso faz diferença. Aqui nós encontramos que por causa da solução, e a igreja estava, como eu disse há pouco tempo, pelo fio de ser cismática, dividida, por causa da perspicácia, orientação, solução, não houve a divisão. Por causa disso, aqueles que estavam murmurando, mamãe está sendo esquecida. Tua mãe que dedicou dias, vidas a essa igreja, mamãe está esquecida. Vai fazer o quê? As murmurações foram vencidas pela solução e pela organização. Por isso que a palavra crescia. Que na igreja presbiteriana do Pirangi, a palavra de Deus cresça em nome de Jesus, pelas nossas soluções aqui internas, em nome de Jesus. Que possamos ser pessoas, à luz da palavra, que diagnosticamos os nossos problemas e resolvemos os nossos problemas para que a palavra de Deus cresça mais no nosso meio. Além de ter o crescimento da palavra, em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. De novo, Lucas usa a expressão discípulos, de seguidores de Jesus. Observe que eles estavam a crescer, estavam crescendo, estavam sendo cada vez mais notórios por causa da pregação da palavra. Você já imaginou? Era normal na cultura judaica, na religião judaica, as viúvas serem atendidas, socorridas. Imagine 2 irmãos, na segunda-feira do amanhã, em Jerusalém. Um judeu dizendo assim: fiquei sabendo que vocês fizeram uma revolução em cuidar das viúvas de vocês. Não está faltando mais nada. E como é que vocês estão cuidando de viúvas helênicas que nem merecem o que vocês estão fazendo? Que elas sejam esquecidas, abandonadas, porque elas no passado abandonaram nossa fé, a nossa região, não contribuíram com nada para levantar paredes, para estruturar nada. Aí o outro diz assim, o cristão, o discípulo de Jesus disse: rapaz, eu pensava igualzinho a você antes de conhecer Jesus Cristo, porque ele disse que não há mais distinção de pessoa, de grego, de judeu. Aquele que começou a construção e ergueu tudo, será lembrado igual aquele que só colocou a fechadura final da porta. Todos são tratados igualmente para o Senhor. Meus irmãos, servir ao Senhor não significa quantidade, significa motivação e organização. O Senhor nos honrará sempre assim. Amém. O texto diz que cresciam os números dos discípulos. Observe como termina o texto. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você está brincando, pastor? Não estou brincando. O núcleo mais duro de ser movido, de ser tirado do ambiente de qualquer religião é o sacerdote. Sacerdote é aquele que mantém muito perto de si a economia. E aqui nós encontramos sacerdotes que ofereciam sacrifício. Eles sabiam quantos animais eram batidos, eles sabiam da economia e muito mais do que isso. Eles estavam ali religiosamente dizendo assim: um dia o Messias irá de aparecer. Olho no olho, meu irmão, por causa da atitude dos apóstolos de resolverem o problema de discriminação que estava ocorrendo na igreja e as murmurações crescentes, de escolher os 7, a igreja escolheu os 7, houve uma repercussão tão grande que a palavra de Deus crescia em Jerusalém, que o número dos discípulos aumentaram, que a nova conversa era:
veja como nós nos amamos. E eles diziam assim: de fato, nós estamos vendo como vocês se amam. Amar aqui é como vocês se cuidam, como vocês se protegem, como vocês ajudam um ao outro na sua hipossuficiência. A ponto dos sacerdotes tirarem suas túnicas, deixarem seu cutelo de lado, suas ferramentas de sacrifício, todo aparamento de lado, assim: eu agora vou seguir esse Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que eu durante toda a minha vida fiquei sacrificando, dizendo: Ele vai vir, Ele vai vir. E os sacerdotes, muitos estavam abandonando a fé, abraçando a igreja, porque reconheceram que só o Messias pode unir os diferentes, belicosos e beligerantes. Só Jesus pode unir as pessoas que brigam na própria mesa. Algumas aplicações para terminarmos, meus irmãos. Notaram que aqui é a igreja, início da igreja, e havia problema? Não existe igreja perfeita. Veja, estavam os apóstolos, cheios do Espírito Santo. Estava lá os irmãos que receberam a própria revelação. E mesmo assim havia problema. Não existe igreja perfeita. Nós somos uma igreja militante. Uma igreja que estamos batalhando. E haverá problemas, mas olho no olho, mas jamais deixaremos de ser assistidos pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso, olho sempre na palavra do Senhor. Ela nos orientará qual a melhor solução. Segunda aplicação: nunca é espiritual a divisão. Nenhuma divisão. É fruto da carnalidade. É fruto de não ter resolvido o problema que começou pequeno. Igual a uma caixa d'água que trincou um pouquinho no seu erguer para colocar em cima da casa, para ser um reservatório. E um pouquinho do trincado começou imperceptível para os profissionais que colocaram lá em cima essa caixa d'água. Mas quando ela começou a transbordar, a cheia, a pressão da água começar com um pingo. E quando foram ver, depois de meses, a laje já estava passando. E quando o proprietário da casa, do apartamento, percebeu, já se passou mais de ano. Meus irmãos, atento a toda fissura que acontece em nossa comunidade. E vamos logo para que essa fissura não prejudique além da sua potencialidade. Que o Senhor nos dê sempre olhos e corações ternos e cheios de compaixão para resolver os problemas. Porque depois que o carro é capotado, geralmente é perca total. E geralmente nós não voltamos mais para o mesmo lugar que fomos alvo de sermos objeto de discriminação, difamação e de tantas coisas. Senhor, levanta no nosso meio homens cheios do Espírito Santo para cuidar do bem da Tua igreja, em nome de Jesus. Terceira aplicação: aqueles que dizem que não vêm para a igreja porque a igreja é uma instituição organizada e humana, esses que são chamados desigrejados, eles pecam justamente aqui, porque a organização primária, inicial, começa com os próprios apóstolos. Aqui está como seria a igreja. Hoje nós somos uma igreja muito mais sofisticada, muito mais amparada, com normas, com ideias de administração e liderança do que os apóstolos. Mas uma coisa é certa: sem organização, a igreja não cresce. Não estou falando de pregação da palavra. Prega a palavra, ela nunca volta vazia, nunca voltará vazia. Estou falando de igreja, instituição. Ela tem que ser organizada. Como diz o apóstolo Paulo, com ordem e decência. Quem não respeita a ordem, geralmente está ligado a aderir a uma anarquia. A obedecer ordem, a atender ordem, a aferir ordem, significa: eu sei qual é o procedimento de discordar. E nunca é murmurar. Nunca é cismático. Nunca é provocar beligerância e intriga. É usar o próprio procedimento da igreja. Está alguém entre vós insatisfeito? Questione as pessoas por meio certo. Fazendo isso, iremos manter sempre a casa do Senhor em equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. E por último, meus irmãos, os 7 foram indicados, mas teve outros que não aparecem aqui, que ficaram fora dessa lista. Não tenho nem dúvida.
Aqui não fala de unanimidade, que eles elegeram. Se elegeram é porque teve pessoas que ficaram de fora. E em todo pleito ficará pessoas de fora. Ora, meus irmãos, nós cremos que Deus é soberano. Você acha que aquele que eu indiquei que não foi eleito é porque Deus não, que eu mexi contra a vontade de Deus, que era a minha vontade para se cumprir? Deus sabe quais são os melhores que serão levantados pela igreja, para a própria igreja. E que possamos nos quedar e dizer: Senhor, no tempo certo, talvez o Senhor diga que esse ou aquele outro vai ocupar a liderança da igreja. Mas, meus irmãos, ser servo significa não ter vontade própria. Essa é a ideia de diácono, é aquele que não é visto, mas todo mundo sabe que ele passou por aqui. Não sai no informativo da igreja dizendo: Junta Diaconal do Pirangi visitou a irmã que está com câncer terminal. Nós pastores dizemos muitas vezes: fui visitar. Não, eu quase não falo mais isso. A junta diaconal vai dizer: cuidamos de irmãos que estavam precisando de alimento básico. Eles não vão colocar no boletim da igreja. Eles não são vistos, mas todo mundo sabe que eles passaram por ali. Que na nossa igreja eles continuem não sendo vistos, mas que a igreja esteja organizada desde o abrir na hora certa ou até antes, toda a estrutura, e a gente chega e diz assim: nossa, como os nossos oficiais são zelosos para a glória de Deus e para o bem da igreja. Nós não somos aqueles que fazemos remendo, mas fazemos com esmero e dedicação à obra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa igreja no próximo domingo a escolher os seus presbíteros e os seus diáconos para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Em nome de Jesus. Amém.